Boa tarde a todos. Estaremos falando sobre o plano de selagem 2365 do fabricante Ever Burgman. Um plano de selagem com autoaplicação no meio industrial. Como exemplo, estaremos mostrando esse plano de selagem 2365 na bomba CHTCR 3/8 BB5. É uma bomba tipo barril 8 estágios, robusta, bomba voltada para a alimentação de água de caldeira acima de 100 graus Celsius. Tem uma capacidade de 114 metros cúbicos por hora. Pressão de descarga 93,4 bar. Tem um sistema de lubrificação forçada ou uma unidade de lubrificação forçada para os mancais, tanto lado acoplado como não acoplado. Rotação nominal ou RPM de 3.570 RPM. Tem como NPS-HR requerido de 6,2 metros e disponível 9,3 metros. Uma bomba dessa pesa em torno de 3.827 kg. Essa é uma bomba muito empregada no meio industrial, que nem foi mencionado anteriormente, e exige um sistema auxiliar que atenda no momento da operação muito grande. Por exemplo, tem um sistema de lubrificação forçada. Se essa bomba não tiver esse sistema ou parar o sistema de lubrificação dela, ela pode ser danificada. Como também a gente vai estar mostrando agora no plano de selagem, a parte auxiliar desse sistema de selagem também, se deixar de funcionar, pode afetar o seu funcionamento e danificar o plano de selagem 23 e 65. Bom, referente ao plano de selagem 2365, como é que é escolhido ter um plano 2365? Como foi mostrado anteriormente no slide, uma das características foi o fluido que estava sendo bombeado. O fluido dessa bomba está 100 graus Celsius. Então, se formos ver o plano de selagem, o plano 23 ele atende ao bombeamento desse fluido. Então, no momento da escolha da bomba, o projetista ele analisa esses fatores. O fluido que está sendo bombeado é quente, então opa, eu preciso do plano 23. Tá, aí o 23 ele vai atender. No momento, o cliente, a hora que está negociando a compra do equipamento, ele pode falar, não, o 23 atende, mas eu quero com uma segurança maior, para que não danifique a bomba, o equipamento em geral, dê uma proteção maior para a instalação, para as pessoas e para o meio ambiente. Ele escolhe outro plano. Existe uma lista de planos de selagem que está disponível do cliente para negociar junto com o fabricante ou o projetista. Além do plano 23 que foi colocado, foi mencionado, tem o 65. Esse plano 65 ele acaba sendo um complemento do plano 23. Então, nesse caso, quando foi adquirida essa bomba, o cliente falou, além do 23 eu quero o 65. É uma questão, às vezes você pode falar assim, é até um exagero, mas foi um dos motivos, pode ter sido isso. Verificar dar mais respaldo
que o sistema de selagem não viesse a ser danificado sem um prévio aviso, um sinal de que ele pode ser danificado a qualquer momento. Então, o plano 65 nós vamos estar mostrando mais à frente, no próximo slide, nos próximos slides, e vocês vão ver que às vezes é até um exagero ter colocado um plano 65 junto com o 23, mas é a questão de projeto. No momento, quando senta o cliente, o fornecedor, o cliente, o fabricante, o fabricante fala assim, ó, no mínimo você tem que ter o plano 23, mas aí o cliente pode falar, ou o fabricante mesmo sugerir, ó, por questão, como você tem uma máquina muito cara, às vezes 1,5 milhão, seria interessante você ter um outro plano de selagem para te dar um sinal de que pode estar tendo algum problema com o selo, ou que possa danificar o sistema de selagem. E aí é o que entra. O cliente ele falou assim, não, tudo bem, pode colocar no pacote. E junto a essa bomba, no pacote de escolha, foi colocado o plano 65. Então aí no projeto, no desenho, que é obrigatório ter para esse tipo de equipamento, o fornecedor, o fabricante, ele coloca os códigos que ele utilizou na escolha desse plano. E aqui foi colocado mais ou menos um exemplo, né, na listagem aqui do 1 ao 6, a categoria de normas atendidas, o plano e etc. E aqui no lado esquerdo nós temos uma legenda que vocês vão ver no slide de simplificado que eu fiz aí para vocês verem o posicionamento do plano e o posicionamento do selo. Nessa figura ele já mostra aqui, ó, posição 1, tá aqui, selo mecânico. O selo mecânico está no lado esquerdo e no lado direito da bomba. Então ele está posicionado como lado não acoplado e lado acoplado. Essa bomba tem dois selos. Esse aqui é um recorte que eu fiz do desenho do plano de selagem para exemplificar como é que funciona esse plano de selagem 23 e 65 de uma bomba tão grande que nem essa que está sendo mostrada. Então, esse desenho ele mostra todo o sistema de tubulação interligado ao sistema de selagem para atender o plano 23. O plano 23 está do lado não acoplado, do lado esquerdo, e também o plano 23, selagem 23, do lado direito, lado não acoplado da bomba. Lado acoplado da bomba, desculpa. Então esse lado aqui direito é o lado acoplado da bomba, e o lado esquerdo o lado não acoplado da bomba. Na parte inferior aqui do desenho temos o plano 65, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Então esse desenho mostra detalhes de instalação do plano 23, API 23 e 65, com os códigos das normas, detalhes de materiais aplicados e o posicionamento. Então aqui, ó, pela posição 1, vemos que o selo está instalado no lado não acoplado da bomba e no lado acoplado da bomba. O selo está nessas duas posições. O plano 2, API 23, está aqui em cima, lado esquerdo, lado não acoplado da bomba e lado acoplado da bomba. Bom, esse plano 23 obrigatoriamente, que nem eu mostrei no vídeo anterior aí, ele tem que ter obrigatoriamente um trocador de calor. Esse trocador de calor está mostrando aqui a simbologia. Está mostrando diretamente a simbologia, tanto o lado não acoplado como o lado acoplado. E no mínimo tem que ter um manômetro e uma válvula de segurança, porque
está sendo utilizado a água de bombeamento. E o plano 65 está na posição 3. Ele tem um reservatório, obrigatoriamente tem que ter um reservatório. Tá aqui, ó, o reservatório do lado não acoplado, um reservatório do lado acoplado. Então, o plano 23 e 65, que nem está sendo mostrado nas fotos, no lado esquerdo aqui nós temos o trocador de calor com o manômetro e uma PSV, plano 23. O plano 23, lá no desenho, ele mostra como posição 2. Se vocês voltarem o slide anterior, vocês vão ver que tem uma posição 2. É esse elemento todo aqui, ó, é o plano 23, trocador de calor. Já o plano 65, ele tem um transmissor de pressão diferencial e o reservatório. Lá no desenho ele mostra como posição 3. Esse transmissor é essencial para identificar e dar uma alerta lá no painel de controle da sala de operação que existe algum problema com o sistema de selagem. O cliente, quando comprou uma bomba desse porte, ele teve essa preocupação. Como é que eu sei que meu plano de selagem 23 vai ter problema ou não? Aí o fabricante fala, então usa o plano 65. Tem outros mais sofisticados, mas usa o 65 que ele vai atender as suas necessidades. Ó, e aí no momento que está operando a bomba, o operador que está cuidando dessa máquina, ele a qualquer momento recebe informações de como está o sistema de selagem, se está bom ou não. E aí ele consegue ver se o reservatório atingiu o limite que foi estipulado pelo fabricante. Tem um nível aqui nesse reservatório e ele fala, ó, o reservatório está com 10 milímetros. Aí o pessoal começa a monitorar, começa a ver a folha de dados do equipamento se está ou não com problema o sistema de selagem. Vazamento, pequenos vazamentos, que nem já vi em muitos colegas apresentando aí no YouTube, alguns manuais, existe vazamento no selo, é necessário ter. Mas quanto tem que ter, já isso aí está previsto no projeto do selo. Então, o plano de selagem, especificamente para essa bomba, ele veio no mínimo com esses documentos. É claro, essa bomba veio com mais de 1000 páginas de documentação. É uma bomba muito cara. Para você ter uma ideia, ela veio no mínimo com esses equipamentos, com esses documentos aqui, ó. O plano de controle de qualidade. O plano de controle de qualidade, muitos conhecem e sabem do que eu estou falando. É um documento fornecido pela fabricante. No caso, essa bomba é da KSB. Esse plano de qualidade são todos são os documentos fornecidos pela KSB mostrando que a bomba passou por todas as etapas exigidas pelo cliente. E o cliente geralmente ele fala qual norma que ele quer que atende. Como vimos anteriormente, o cliente colocou no mínimo 2 normas para ser atendidas. No plano de controle de qualidade vem lá testes de bancada, testes de pressão, tudo isso é colocado no plano de controle, é como se fosse um certificado. O fabricante está entregando um certificado para o cliente falando assim, ó, sua bomba passou pelos testes e está aqui o certificado. Então, aí depois ele faz um databook de tudo isso e manda para o cliente. O cliente aprova e recebe o equipamento. Então está ligado ao plano de controle de qualidade do equipamento.
No mínimo uma bomba que vem com o tipo de selagem que nem foi falado 2365, ela tem que vir com o desenho de localização da bomba motor. Porque na hora que for fazer manutenção, instalação, etc., o pessoal saiba onde está o posicionamento de cada coisa. Vem também o desenho do sistema de selagem, mostrando instrumentos, tubulação e funcionamento do selo, folha de dados de todos os componentes do sistema de selagem, desenho dimensional de todos os equipamentos, detalhes de testes, ensaios e documentos de serviço de soldagem. Parece que não, mas muitos podem falar. Documentos do serviço de soldagem numa planta petroquímica e químicas em geral, indústrias químicas em geral, indústria do petróleo, eles exigem esse tipo de documento por questões de segurança da instalação, segurança do equipamento, segurança do pessoal e meio ambiente. Então, esses documentos com certeza serão exigidos. Essa bomba tem esses documentos. Lista de materiais e sobressalentes com os códigos dos produtos para compra e reposição. Aí lá no desenho o fabricante ele menciona, ele mostra a simbologia dos componentes que compõem o plano de selagem 2365 e todos esses documentos precisam vir. O que ele sinalizou aqui na simbologia, ele tem que fornecer em documento. Então nós falamos sobre o plano de selagem 23, mas não entramos em detalhes, né? Pegando essa informação no site da Floor Service, eles fazem até eles têm uma apostila lá que eles ensinam o pessoal da área de mecânica em geral, de uma forma didática, como é ou como tem que ser esse plano e a aplicação deles. Então eles começam com várias perguntas, né? E para instigar a pessoa a questionar sobre o plano que está sendo utilizado. Por exemplo, o 23 ele fala o seguinte: o que é? O plano 23 pela Flow Server ele fala que é uma circulação de flush, dispositivo de bombeamento interno para o trocador de calor. E também é um plano padrão de flush em serviço com água quente. Essa bomba, o projeto dela foi para trabalhar com água quente. Então, no momento, o projetista falou: essa bomba, vocês vão trabalhar com água quente e precisa no mínimo 23. Aí o cliente, ok, 23, acertou. Tem planos com exigência maior? Tem planos que atende o cliente com mais recursos, só que fica um projeto muito caro. Então, no mínimo, o fabricante falou: você precisa do plano 23, o cliente concordou. E aí ele fala: por que tem que ter esse plano? Porque é um resfriamento eficiente do selo, com pouco trabalho do trocador de calor, incremento da margem de vaporização, incrementar a capacidade de lubrificação da água. Isso é o básico desse plano. Onde? Serviço com alta temperatura, hidrocarboneto de alta temperatura, água de alimentação de caldeira e água acima de 180 graus Fahrenheit ou 80 graus Celsius. O fluido precisa ser limpo e não polimerizante. Cuidados que tem que ter com esse plano. As linhas do trocador de calor devem ter extração de ar no ponto de maior elevação, escovar antes de cada partida. Esse é um item muito importante. Geralmente o pessoal de operação não escorva antes da partida. Isso é um ponto muito perigoso, porque se não tiver, pode trazer danos para a máquina. Quando o trocador de calor não passa por esse processo de escorva, pode danificar o sistema de selagem.
E aí, como foi mostrado no desenho, a extração de ar no ponto de maior elevação, esse sistema possui. No parágrafo abaixo, fala o seguinte: quando utilizado um trocador de calor API 682, alimente com fluxo paralelo para minimizar a perda de carga. Isso também tem. A caixa de selagem requer uma folga reduzida na bucha de garganta para isolar o fluido de processo. Isso daí o pessoal tem que ver na hora que está em bancada de teste. O cliente geralmente manda um técnico lá para acompanhar isso. Agora, no serviço de manutenção, tem que seguir os desenhos de montagem. As conexões tangenciais da sobreposta devem ter entrada por baixo e saída por cima. Isso tem. Verificar regularmente a temperatura de entrada e saída do trocador de calor. Quanto aos sinais de obstrução e sujeira. Isso daí tem que ser inspecionado pelo pessoal de manutenção. Sempre é recomendável que isso seja olhado nas paradas e seja feito um programa para acompanhar isso, senão pode causar também danos ao selo. Fluido de processo com metais em suspensão deve passar antes em um separador metálico antes de entrar no trocador de calor. Essa bomba não tem esse processo de separação aí. Isso é um opcional, né? Se a qualidade da água do processo o cliente sabe que não vai causar nenhuma contaminação para o sistema de selagem, é uma confiança dele quanto à qualidade da sua água, ele não pede esse monte de exigência, mas se o fabricante tem esse opcional, já é bom que seja solicitado, né, na instalação direta do trocador de calor. O plano de selagem 65 ele compõe de um reservatório de coletor de vazamento, que ele está mostrando na foto da John Crane. A descrição que é mostrada pela John Crane fala o seguinte: o detector de vazamento externo de líquidos provenientes do selo mecânico, através de um sensor de nível e de um reservatório instalado na linha de dreno de selo mecânico, emite vantagens, né, desse sistema plano 65. Ele emite um alarme quando há vazamento excessivo do selo. Então o que acontece? Aqui no dreno está interligado com o reservatório do coletor de vazamento. E aqui, quando há um dano no selo, ele deixa passar o material, o fluido que está aqui na carcelagem para esse reservatório. Tem uma chave de nível alta e baixa aqui. Que nem na foto que eu mostrei para vocês anteriormente, lá tinha um transmissor. Quando ele identifica que ultrapassou o limite programado em projeto, ele manda um sinal para a sala de controle. E lá o pessoal pede intervenção para identificar o que aconteceu, porque senão pode danificar o sistema de selagem. Então, pelo plano, ele tem que ter um orifício calibrado, o dreno normalmente aberto, isso é detalhado já no projeto, e um sistema de coleta de líquido. Então, aqui no plano 65 da John Crane, ele fala que o sistema inclui uma linha de desvio proveniente da parte superior do reservatório para um ponto ajustante do orifício, calibrado, evitando assim a pressurização do lado atmosférico do selo mecânico. O orifício tem que ser calibrado, né? Deverá possuir normalmente um diâmetro de 5 milímetros e deverá ser instalado no segmento vertical da tubulação. Esse questão de vazamento aí e o diâmetro, essas coisas é projeto. O projetista define junto com o cliente. Aplicações que nem já foi falado do plano de selagem 3 é voltado para a indústria de petróleo e gás, tecnologia de refino, indústria petroquímica, indústria química, tecnologia de usinas, que é usinas termoelétricas, né? Água de alimentação de caldeira e bombas de circulação de caldeiras. No site da Egli Burgman,
tem a foto do selo dessa bomba especificamente. Eles colocaram dessa forma aqui. Esse selo é importado, é sob encomenda. Por isso que é importante quando o cliente compra esse tipo de bomba, pedir a folha de dados, pedir maiores detalhes do selo, inclusive os desenhos para quando for precisar de repor, ele tem os dados para ou ir direto no fabricante ou numa área de manutenção, refazer alguns componentes para não ficar sem nada. Aqui vem a foto, o slide com detalhes do selo mecânico. É um selo mecânico da IG Blugman. Então ele tem o código acima com a referência do selo, a lista de materiais que compõem esse selo, que está aí está sendo demonstrado para vocês, que pode estar folheando com mais tempo pausando o vídeo. Aqui é o detalhe do lado acionado, né? E no lado não acionado na hora da montagem, mostrando o posicionamento do quench, flush, para fazer a montagem da forma correta. E aqui, retornando esse slide aqui para mostrar alguns detalhes que ficou de ser repassado, né? Então, uma das informações que eu queria passar para vocês é que, por se tratar de uma máquina mecânica, uma bomba é uma máquina mecânica, né? Então, tem uma PSV instalada aqui. Na foto anterior lá, ela tem a numeração dela, com a plaqueta e tudo, e ela atende a nova NR12, que trata lá de caldeiras, vasos e tubulações. Essa NR12 foi reformulada e ela fala que a tubulação e os vasos de pressão tem que estar de acordo com a norma. Por se tratar de uma PSV, a pressão que ela está trabalhando aqui, é importante vocês estarem acompanhando, vendo se essa PSV está atendendo a, a norma da NR12 e a norma da NR13. Na verdade, eu troquei as normas, né? Na verdade, que trata sobre caldeiras, vasos e tubulações é a NR13. A 12 é máquinas e equipamentos. Máquinas e equipamentos. Então a NR13 ela está incorporada a essa bomba também. E geralmente o projetista já também envia os dados que deve ser seguido para o pessoal da engenharia que cuida da área de caldeiras e vasos de pressão e tubulações, atendendo a nova exigência da norma. Aqui, essa linha tracejada aqui, ó, ela mostra a divisão de responsabilidade, né? Então aqui, ó, o plano de selagem 23, tanto o lado direito como o esquerdo, fica pelo fabricante do selo, que é o Egerburger. Aqui é um outro fabricante, aqui é um outro fabricante, e aqui ainda continua sendo o fabricante Egerburger, lado direito e lado esquerdo. Porque aqui é o sistema de selagem 65, 65 e lá em cima 23 e 23. Esses dois sistemas de selagem foi feito pela Egerburger. Só que às vezes a empresa ou ela faz contrato com uma empresa só, né? Nesse caso aqui foi feito um contrato com uma empresa só que no nível de responsabilidade o fabricante da bomba falou que quais eram as responsabilidades deles e dos outros que ela contratou. Mas no geral fica sendo de responsabilidade da empresa
principal, que é a bomba. E os outros acabam sendo uma subcontratada assim no projeto. Só que eles delimitaram aqui, mostrando, ó, a minha responsabilidade técnica perante a esse projeto, no caso a Eger Brugman falou assim, ó, a minha responsabilidade é pelo selo. Ela forneceu o selo pro fabricante da bomba, o fabricante da bomba comprou e falou assim, ó, a minha responsabilidade é essa. E aqui também é a mesma coisa, por exemplo, aqui é uma VEG. A KSB compra da VEG o motor e tal e limita a sua responsabilidade no desenho. Um projeto desse, um plano de selagem desse, às vezes a gente pensa que é barato, não é. Um plano de selagem que nem numa bomba dessa aí pode custar mais de 500 mil reais com as documentações. Então é um elemento, um dos elementos mais caros de bombas industriais, são o sistema de selagem. Bom, o que eu tinha que falar para vocês era isso, tá a referência bibliográfica que foi consultada da KSB, Egg Burgman e Florserve. Se você gostou, tem alguma dúvida, alguma crítica, pode deixar aí nos comentários que o que a gente puder fazer para ajudar vocês, estamos aí. Se puder também ajudar a contribuir no nosso trabalho, deixa um positivo aí para nós. Agradeço, obrigado, até mais.